Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula, eu sou professora de língua portuguesa de vocês e hoje estarei aqui para apresentar um pouco da nossa apostila, já antecipar possíveis dúvidas, tudo bem? Vamos começar? Vou começar aqui compartilhando a minha apostila para que a gente possa conversar um pouco sobre ela. Nesse mês, nós iremos estudar os anúncios publicitários, tá bom? Nós já havíamos estudado as charges, né, na apostila anterior, e agora a gente vem com a questão do anúncio publicitário. Lembrando que ambos são textos do campo jornalístico, ok? Então, aqui eu tenho minha apostila, né? E eu começo relembrando vocês de algumas características da charge que também tem no anúncio publicitário, tá? Como o uso da linguagem verbal e não verbal. Por exemplo, a linguagem verbal é aquela linguagem que nós utilizamos a fala e a escrita. A linguagem não verbal é aquela linguagem que nós utilizamos somente em imagens, símbolos, tá? Coisas mais gráficas. Quando eu tenho imagem e texto, eu tenho aí uma linguagem mista, tá? Lembrando que toda charge ela faz uma crítica social, e essa crítica ela pode ser boa ou pode ser de um lado também ruim, tá? Lembrando que a palavra crítica não é só questão de falar defeitos, tá? Também pode ser uma crítica boa, ok? E no caso da charge e mais ainda do anúncio publicitário, nós temos a questão da linguagem apelativa, que é aquela linguagem em que nós tentamos chamar a atenção do leitor de qualquer forma, tá? Lembrando que leitor é aquele que vai receber e vai ler o seu texto, tá? No caso, o anúncio publicitário, as charges são textos, tá? A gente começa falando do anúncio publicitário já analisando um anúncio, tá? Lembrando que anúncio nós temos dois tipos de anúncio quando nós falamos. O primeiro é um anúncio publicitário comercial, que vem com o intuito de vender, tá? Então, que vocês assistem aí na TV, vem em revistas, jornais, ou até mesmo nas redes sociais, que tem um viés de vender algum produto. Ok. Então, é o comercial. E nós temos o anúncio que vem com uma roupagem mais institucional. O que quer dizer isso? São aqueles anúncios que buscam promover campanhas como de vacinação, conscientização, ok? Nós começamos com esse anúncio publicitário aqui. Vamos analisar? O lixo é seu. Faça a coleta seletiva, condição para um mundo melhor. Aqui eu tenho alguns dados e aqui ao meio eu tenho a imagem, correto? Então, eu venho perguntando para vocês sobre o que esse anúncio acima fala. Quando eu falo o assunto central, eu falo a temática do que esse anúncio está falando, certo? Então, vamos lá. Quando eu falo, aí eu venho com a segunda pergunta. O que o autor do anúncio quis dizer com a expressão o lixo é seu? Volte aqui e perceba. Vamos fazer uma reflexão? Quando nós temos uma casa, nós produzimos o lixo. E o lixo é de responsabilidade de quem? Vai ser coletiva ou vai ser minha responsabilidade enquanto cidadão que mora numa cidade coletiva? Pense sobre isso para responder essa questão, tá bom? Vamos para a terceira. Qual é a mensagem de conscientização que o autor quis passar? Lembrando que conscientizar significa passar informação para fazer com que alguém saiba de algo e que você aprenda com isso. Exemplo, conscientizar a população sobre o desperdício de água, ou seja, estou ensinando ela como não desperdiçar água, tá? Então, você vai voltar aqui e vai interpretar para mim qual que é a mensagem de conscientização, correto? Certinho, né? Aí, mais abaixo, eu trago outro anúncio. Vamos observar? Perceba, você é o nosso tipo. Salve uma vida, doe sangue. Correto? Aqui nós temos o quê? Nós temos um anúncio que ele vai falar sobre a questão de doação de sangue. Correto, né? Mas, número 1, qual que é o argumento? Então, vamos lá, pessoal.
qual que é o argumento que o criador do anúncio fez para convencer as pessoas a respeito da doação de sangue. Então, o que ele usa para convencer você a doar sangue? Vamos perceber aqui, você é o nosso tipo, salve uma vida hoje. O que será que ele usa para fazer você ser convencido de que a doação de sangue é uma coisa boa? Vamos refletir, tá bom? 2, o que você acha da doação de sangue? Aqui eu quero saber a sua opinião, tá? Ah, professora, eu acho que é bom a doação de sangue por causa disso, disso, disso. Ah, professora, eu não acho que seja importante. Então, você escreva ali a sua opinião, tá? E 3, porque o criador do anúncio coloca você é o nosso tipo. Não é? A gente tem que pensar um pouco. Por que será? Bom, deixa eu lembrar. Eu tenho vários tipos de sangue. Mas por que o criador coloca você é o nosso tipo? O que ele quis fazer com esse tipo de frase? O que ele quis tentar persuadir as pessoas quando lerem esse anúncio, né? Lembre-se disso. Aí aqui eu tenho uma explicaçãozinha para vocês do que seria um anúncio publicitário, tá? E eu vou ler com vocês. A principal ferramenta dos anúncios publicitários é a persuasão, ou seja, os anunciantes têm que convencer os consumidores que seu produto ou sua ideia é a melhor opção. Para isso, utilizam imagens e palavras chamativas. Os anúncios publicitários são textos que apresentam a função apelativa, foi o que eu falei. Função apelativa é quando chama a atenção do meu leitor, ou do meu consumidor, no caso, né? Que, por sua vez, possui o intuito de convencer as pessoas que receberam a mensagem, tá? Aqui eu trago outro anúncio para vocês analisarem, tá? Sempre analisem a imagem e a escrita, ambas conversam e tem um porquê. Uma pessoa não vai colocar a escrita e uma imagem diferenciada para falar de um produto, correto? Não vou estar aqui anunciando um shampoo e vou colocar uma escrita falando sobre palha de aço, por exemplo. Não, né? Tem que dialogar, tá bom? Aqui eu tenho algumas perguntas que igualmente as primeiras, tá? De interpretação. Você vai ter que analisar e eu começo aí na variação linguística. Para isso, eu vou fazer outro vídeo para vocês, tá bom? Lembre-se sempre que quando você analisa um anúncio publicitário, você sempre tem que ver o que está por trás daquele texto, o que será que o autor do anúncio quer fazer com que você entenda. Ou seja, sempre há algo escondido ali de persuasão, por isso que os comerciais chamam atenção, às vezes a gente quer comprar uma coisa só pelo anúncio publicitário, porque aquilo chama tanta atenção que a gente acaba sendo persuadido, tá? Então, tente refletir sobre os anúncios, tá? Quando a gente vai analisar anúncio publicitário, a gente tem que analisar a imagem e a gente tem que analisar também a escrita, sempre indo para um viés crítico. E se precisar de ajuda, pode me chamar que eu estarei à disposição para ajudá-los, tá? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.